Olá! A nossa mensagem de hoje vem de 2 Timóteo 4 e diz o seguinte: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas estão começando a chamar de era pós-verdade. O que isso significa? Significa que é uma época em que as pessoas não valorizam tanto mais aquilo que é verdade e diferenciar o que é verdade ou o que é mentira. As pessoas se importam mais com como aquilo faz elas se sentir. Elas preferem mentir para si mesmas, se isso fizer ela feliz. Eu sei que pode parecer um exagero dizer isso, mas quando a gente olha não só para as redes sociais, que estão cheias de informações falsas, mas também até um monte de vídeo com inteligência artificial mostrando coisas que não existem, nós vemos que não só isso já está se tornando comum, essa coisa de você ver uma coisa que não é verdade e falar, meu Deus, eu estou vendo algo na minha frente, parece real, mas não é real. Mas isso também é uma coisa que meio que está no coração das pessoas. As pessoas procuram confirmação. Se o pastor falar aquilo que eu quero ouvir, esse pastor é muito abençoado, é enviado de Deus, Deus está usando ele demais. Agora, se ele falar coisas desagradáveis, coisas que não é o que eu quero ouvir, a gente começa a achar que não é de Deus. A gente vai procurar um outro lugar que não me incomode tanto, um outro lugar que a igreja pregue aquilo que eu quero que ela pregue. Esses dias mesmo eu estava conversando com alguém falando sobre isso, que tem gente que procura uma igreja onde o pecado dela não seja considerado pecado, porque aí ela pode falar, eu não preciso mudar, não tem nada de errado comigo. E no momento que você olha no espelho, cheio de defeitos, cheio de coisas para mudar, e você começa só a repetir que não tem nada de errado com você, que você não precisa mudar, você entende isso, que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas preferem se sentir bem do que conhecer a verdade. É engraçado, porque qualquer professor de matemática riria na sua cara se você olhar para uma conta matemática e escrever o resultado que você quer no final e falar, mas eu sinto que essa é a resposta certa. No meu coração, essa é a resposta certa. Se você fizer um experimento científico e você usar o cálculo que você tiver afim no seu coração de usar, a coisa vai dar toda errada. Se você fizer uma medida ali de alguma coisa, você usar o seu coração, dá tudo errado. Se você fizer uma compra no supermercado, você não quer que o caixa passe seguindo o coração. Você quer que o valor esteja exatamente correto. Mas em algumas outras situações, as pessoas querem ignorar completamente. Ai, não importa, essa é a sua verdade. O que eu sinto aqui no meu coraçãozinho é que a verdade é essa. E o mundo inteiro pode falar que eu estou errado, mas eu vou continuar acreditando na minha mentira de estimação. É complicado isso. É complicado porque a gente vê pessoas hoje em dia que você vê a pessoa acreditando claramente numa mentira. Você poderia... Vamos dar um exemplo. Você pega todas as provas, todos os argumentos, tem todas as notas fiscais, os comprovantes, a prova de tudo. Você esfrega na cara da pessoa e fala, olha aqui, ó. Acredite, é verdade. Há grandes chances da pessoa ainda virar para você e falar assim, não sei, não sei, eu não quero falar nesse assunto mais. Por que você fica falando dessas coisas? Não sei, mesmo assim eu ainda acredito. E aí você começa a olhar e fala assim, meu Deus, não importa mais. A verdade não importa na cabeça dela. E a gente vê muitas pessoas assim, onde a verdade não importa. O que é certo, o que é errado, parece que não importa, ele só quer se sentir bem.
É o reino do coração. É o reino onde eu, o ser, o meu self, a minha pessoa, é que é o centro de tudo. Quem define o que é certo, o que é errado, é a minha vontade. Vai falar isso pro policial quando ele te parar na rua por estar acima do limite de velocidade. Vai falar isso pro seu governo na declaração de imposto de renda. Tem muitas áreas da nossa vida que a gente vê como esse pensamento é ridículo. Mas em muitas outras, as pessoas estão aí, vivendo mentiras, buscando mentiras. E esse texto que a gente leu hoje fala justamente sobre isso. Pois virá o tempo, e eu me questiono se nós estamos vivendo esse tempo, ou se as coisas vão ainda piorar, onde as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Elas vão seguir os próprios desejos e buscar mestres que digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. A gente não está vivendo isso? A gente não está vivendo numa sociedade onde as pessoas ignoram o certo e o errado, ignoram a verdade para ir atrás da pessoa que fala o que ela quer ouvir, da pessoa que confirma. Por isso que eu falei, as pessoas elas querem confirmação. Se o que eu estiver falando agora incomodar você, você provavelmente vai desligar o vídeo e falar: nada a ver, isso aí, nada a ver, tem nada a ver. A palavra de Deus não fala isso não, porque não é o que você quer ouvir. Mas talvez, se o que eu estou falando é o que você quer ouvir, ou você entende que a Bíblia realmente está falando isso, você vai sair desse vídeo com uma ideia um pouco diferente. E vai falar: realmente, tem vezes em que me preocupo mais com o jeito que eu estou me sentindo do que se é certo ou se é errado. Tem horas que eu estou sendo meio egoísta, eu fico pensando mais em mim mesmo do que será que eu estou fazendo a coisa certa. E o texto continua falando: rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Pois é, essa é a época que nós vivemos. Pessoas perseguindo mitos, fugindo da verdade, fugindo da realidade e caçando fantasias, vivendo em mundinhos onde ele imagina, e ele diz que o que ele imagina é a verdade. Sabe aquela história das novas roupas do imperador? Onde um homem diz para o imperador que a roupa que ele fez é linda e maravilhosa e que só as pessoas inteligentes conseguem enxergar. E aí o imperador põe a tal roupa invisível e começa a se achar maravilhoso e achar que está vestido. E todo mundo fica assim: é verdade, ó, bela roupa, bela roupa, bela roupa. Essa história mostra muito bem como muitas pessoas podem concordar numa mentira se elas se sentirem bem com isso. E aí vem uma criancinha e olha para o rei e fala: o rei está pelado. A honestidade, a pureza de uma criança foi mais honesta do que todas aquelas pessoas que estavam ao redor do rei, só batendo palminha para ele, falando: isso mesmo, campeão, se você considera, é verdade, se você sente no coraçãozinho, é verdade. Cuidado, tem muita mentira circulando aí esses dias, tem muita mentira circulando por aí no mundo. Não acredite apenas naquilo que te faz confortável. Não vá atrás só daqueles que falam aquilo que você quer ouvir. Busque a verdade. Jesus falou uma vez que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tenha dúvida que Jesus era uma verdade inconveniente, que muitas pessoas não queriam ouvir. Mas era mesmo assim a verdade que eles precisavam ouvir. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima. Eu estava pensando esses dias, com esses vídeos de inteligência artificial que o pessoal tem feito, né? O pessoal pega ali um rosto, uma voz e
coloca falando coisas que a pessoa nunca disse. E eu pensei, acho que algum dia quando eu estiver terminando um vídeo, eu preciso deixar uma mensagem para o futuro dizendo assim, olha, se algum dia vocês virem um vídeo com a minha cara e minha voz falando coisas absurdas que eu jamais diria, suspeitem, não sou eu. Cuidado, a gente vive num mundo de mentiras. Cuidado, seja esperto.